Fala pessoal, vamos começar agora mais um vídeo do THE Descomplicado. O objetivo do nosso canal é ajudar você a alcançar os seus objetivos na música. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas das principais características que compõem o som. Primeiro de tudo, o que é propriamente o som? Como ele se forma? Como é que ele chega até o nosso ouvido? O fenômeno do som, ou melhor, o fenômeno da nossa escuta do som, é como se fosse uma passada de bola de vibrações. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um objeto vibrando, por exemplo, essa corda aqui. No momento que eu botei a energia nessa corda e fiz ela vibrar, não só a corda vibra, como ela faz com que o ar em volta dela vibre também, porque ela vai empurrando esse ar. E esse ar da corda que está vibrando na mesma frequência que a própria corda, ele vai vibrando e chega vibrando lá dentro do meu ouvido, e esse ar que está vibrando ainda nessa mesma frequência aqui, faz uma estrutura dentro do meu ouvido também vibrar, que é a membrana do tímpano. Então esse ar que está vibrando assim, no momento que ele bate ali na membraninha do tímpano, ele faz com que essa membrana também vibre assim, e essas vibrações, por sua vez, lá do meu tímpano, são transformadas em impulsos nervosos que o cérebro interpreta como sendo o som, como sendo essa coisa que a gente escuta e resolveu chamar de som. Tudo isso numa fração de segundo. A música nada mais é do que uma das várias coisas possíveis de se fazer com o som. É uma das atividades humanas em que a gente resolve controlar o som, resolve manipular o som de alguma determinada forma. Mas agora que a gente já entendeu o que é esse fenômeno do som, que características cada som pode possuir? A gente vive, no geral, num mundo que é muito visual e muito narrativo. Como assim? A gente está muito acostumado a ver coisas, ler coisas escritas, ver imagens, ver filmes, ouvir histórias, e no geral essas são as coisas sobre as quais a gente tem mais facilidade de falar, as coisas que a gente sabe descrever melhor. Por exemplo, mesmo quem não é pintor ou fotógrafo, é capaz de olhar para uma imagem e ter algumas ferramentas para descrever o que está naquela imagem. Por exemplo, você consegue falar que tem determinadas formas, é redondo, é quadrado, é reto, é torto. Você pode falar de cores, é azul, é vermelho, tem cores mais quentes, cores mais frias. O grau de precisão pode mudar, mas no geral, todo mundo é capaz de descrever aquilo que vê e de descrever talvez alguma história, algum acontecimento. Mas a gente não tem no nosso dia a dia as mesmas ferramentas para lidar com o som. A gente não está muito acostumado a descrever as coisas que a gente ouve, talvez só em alguns parâmetros. Então no vídeo de hoje a gente vai conhecer 4 das principais características que todo som possui. São elas: a duração, a intensidade, a altura e o timbre. Além de explicar no que consiste cada uma delas, no vídeo de hoje a gente também vai usar sempre algum exemplo sonoro para demonstrar essa característica, e também vamos mostrar aqui no quadro exemplos de como isso aparece escrito na notação musical tradicional, a famosa partitura. Primeiramente, todo som possui uma determinada duração. Afinal, diferente, voltando a usar esse exemplo, de uma foto que é congelada ali no tempo, você consegue ver a foto toda de uma vez só, você não consegue ouvir uma música inteira ou qualquer coisa sonora que seja toda ao mesmo tempo. Por mais curto que um som possa ser, ele tem uma determinada duração. Tem sons mais longos, tá, sons mais curtos, tá, e assim por diante. No dia a dia de qualquer pessoa que faz música, e também de pessoas que não fazem música, essa característica da duração muitas vezes também é chamada de ritmo. Também se confunde com essa ideia do ritmo, e essa confusão está certíssima, porque o que a gente entende como ritmo nada mais é do que a distribuição das durações dos sons ao longo do tempo. Então, quando você vai pensar no ritmo de uma música, você está pensando na distribuição, em quanto dura cada som, quanto vai durar cada nota, independente de ser uma música ou não, todo fenômeno sonoro acaba que tem algum ritmo. Eu posso falar de uma forma mais articulada e rápida, ou falar alongando alguma sílaba. Enfim, eu posso brincar com esse ritmo. Na notação musical tradicional,
os recursos para dar conta da duração dos sons são muitos. Os principais deles são esses aqui. As figuras rítmicas, que vão estabelecer proporções entre a duração dos sons. Por exemplo, isso aqui eu vou ler da seguinte forma. Tá, 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 tá. Reparou como cada som acabou tendo uma duração diferente? Por causa das figuras rítmicas, que também estão apoiadas nas fórmulas de compasso. A gente tem aqui no canal um vídeo que explica direitinho como funciona essa lógica. E se você quiser uma marcação mais específica, mais precisa de quanto aquele som vai durar, você pode usar também marcações de andamento, como essa aqui, por exemplo, que nos diz que vai ter 60 batidas por minuto, ou seja, que o nosso tempo vai ter a duração desse metrônomo aqui. Tá, 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 tá. Reparou como o uso da marcação de andamento me estabeleceu um pulso específico? Se eu não tivesse um andamento, eu poderia ler isso com outras velocidades, mantendo as proporções. Mas essas são algumas das notações possíveis para expressar a duração dos sons. Vamos para a próxima característica do som, a intensidade. A gente pode dizer que a intensidade é um sinônimo para o volume daquele som. Ou seja, um som mais intenso vai ser como eu vou falar agora. Por exemplo, assim, eu estou falando com muito mais intensidade e volume do que se eu falar assim, por exemplo. Né? Além de ter uma questão de interpretação, existe também uma variação de intensidade, não é mesmo? Sons mais intensos, eles literalmente movimentam mais ar. O tamanho daquela onda sonora é maior, tem mais energia disposta para mover uma massa maior de ar e por isso a gente literalmente toma uma pancada mais forte daquele som. Não é à toa que quando você vai num show e tem aquelas caixas de som muito grandes e você fica muito perto, você literalmente sente um impacto diferente do que num contexto onde o som está mais pianinho. Para representar a intensidade dos sons, usando o sistema de escrita tradicional, aquele da teoria musical europeia, não é? A gente usa as notações de dinâmica. A dinâmica nada mais é do que um sinônimo para esse fenômeno da intensidade. Essa notação vai estabelecer que os sons variam ali entre sons piano, sons mais pianinho ali, sons fortes, o nome já diz, né? Forte. Pode ter também sons pianíssimos, que é mais piano do que o piano. Enfim, tem muitas nuances da dinâmica. Eu vou ler esse trecho que está escrito aqui, obedecendo às marcações de intensidade ou de dinâmica que estão escritas. Lembrando que elas estão em vermelho, só para nos ajudar aqui agora, que normalmente estaria tudo da mesma cor. Reparou como a gente foi variando muito essa intensidade? De um piano para um forte, para um pianíssimo. Tudo isso porque a intensidade dos sons está indicada aqui. Uma observação sobre essa notação de dinâmica é que ela não é 100% precisa, como por exemplo, aquela de andamento que a gente viu ali, 60 batidas por minuto, é uma coisa assim, inabalável. A notação de dinâmica, embora a gente entenda meio num consenso o que é um som forte, o que é um som pianinho, a interpretação do que realmente é o piano, do que realmente é o forte, vai variar muito conforme cada situação, conforme a formação dos instrumentos, o lugar que aquilo está sendo tocado, enfim. Mas você estabelece um parâmetro dentro daquela peça, né? Tem aquele momento é mais fraco do que esse aqui. E uma última observação sobre a questão da intensidade é o seguinte: é muito comum no nosso dia a dia a gente falar assim que um som está muito alto, um som está baixo, né? Por exemplo, tem uma pessoa ouvindo música na sua casa e está muito alto, um vizinho, abaixa essa música. Não tem nada de errado em usar essa categoria de o som tá alto, o som tá baixo, para falar da intensidade. Mas no contexto do nosso vídeo de hoje, que é esse ambiente mais teórico e formal da música, cuidado para não confundir essa terminologia com a próxima característica do som que a gente vai falar sobre, que é justamente a altura. A altura é a característica que difere um som mais agudo de um som mais grave. No geral, a gente percebe sons agudos como sendo mais fininhos, né?
e sons graves como sendo mais grossos. Mas acusticamente ou fisicamente, o que difere um som mais grave de um som mais agudo é a frequência com que o ar está vibrando. Quanto mais agudo for o som, mais rápido o ar vibra. E quanto mais grave, mais devagar o ar vibra. Lembrando que isso não tem a ver com a duração da nota, a duração daquele som, que isso é uma outra qualidade. Tem a ver com realmente a questão física daquela onda sonora, que tem ondas que vibram mais rapidamente do que outras. Uma curiosidade sobre essa característica da altura é que todo som, tecnicamente, tem alguma altura, porque afinal de contas, como a gente já viu lá no início do vídeo, todo som é o ar vibrando, então essa vibração pode ser mais rápida, mais lenta, a gente vai perceber ela como mais grave ou mais aguda. Só que, curiosamente, o som tem essa capacidade de vibrar de duas formas um pouco diferentes. Tem sons que vibram com uma frequência regular, ou seja, uma frequência fixa que não muda enquanto aquele som está soando. São os sons que a gente comumente percebe como notas musicais. Você sente aquela mesma nota, né? Acontecendo ali. Enquanto tem sons que vibram numa frequência menos controlada, por assim dizer. Por exemplo, uma palma. Ou a própria fala. Porque na fala, você simplesmente vai falando, mas você pode falar de formas mais agudas ou de formas mais graves. Enquanto no canto, você elege a frequência. Cantei qualquer coisa agora. Lembrando que, no caso dos sons sem a frequência definida, sem a altura definida, eles ainda assim podem variar entre graves e agudos. Por exemplo, essas duas palmas que eu vou dar agora. Eu posso dar uma palma mais aguda e uma palma mais grave. Reparou a diferença? No contexto da notação musical tradicional, a variação de altura dos sons é representada da seguinte forma. Quanto mais abaixo no pentagrama uma nota está, mais grave ela é. E quanto mais acima, mais aguda. Por exemplo, essa sequência aqui. Eu venho de uma nota um pouco mais grave e vou subindo para notas mais agudas. São essas notas que estão escritas aqui. Como você vai saber que nota específica vai ser tocada em determinada posição da pauta, vai depender das claves e a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre cada uma delas. Agora, um fato interessante a ser levantado sobre esse aspecto, que faz a gente pensar no contexto que cada escrita musical é feita, é o seguinte. Essa teoria musical tradicional, europeia, né, erudita, que a gente conhece, ela vem de um contexto musical que é muito determinado pela presença das notas musicais. Porque nem toda música se faz com dó, ré, mi, fá, sol, né, com isso aqui. Isso é de uma cultura musical específica. Uma cultura onde os sons com alturas definidas, ou seja, aquelas notas que vibram numa frequência regular, são sons teoricamente mais importantes. Então você tem um recurso para dar conta deles. Mas esse mesmo sistema não dá conta da mesma forma de, por exemplo, uma palma grave e uma palma aguda. Você não representa tão precisamente essas alturas indefinidas nesse sistema. Talvez tenha outros que representem. Por fim, a quarta característica do som que a gente vai falar hoje é o timbre, que é uma das mais difíceis de se explicar e também de se quantificar. O timbre é muito comumente definido como a cor do som, e faz bastante sentido. É o timbre que difere, por exemplo, uma mesma nota tocada num teclado e essa mesma nota cantada. Ou, enfim, tocada em qualquer outro instrumento. Ó, vamos ouvir de novo essa diferença. É a mesma nota, exatamente a mesma nota, só que cada fonte sonora tem o seu colorido, não é mesmo? Acusticamente falando, a percepção do timbre é possível porque todo som possui dentro de si mesmo várias mini vibrações simultâneas. Vamos entender isso com um exemplo aqui. Vamos dizer, por exemplo, que eu toque uma mesma nota no violão e no teclado. Você percebe uma diferença, apesar de serem literalmente as mesmas notas sendo tocadas e tecnicamente a mesma frequência, não é? Só que o que acontece? Nos dois casos, em qualquer caso, quando
eu toco, por exemplo, essa corda aqui, essa frequência que a gente ouve, que no caso é a nota Lá, é o que a gente chamaria de frequência fundamental. Ela é a frequência mais grave daquele objeto, daquele som, e é a que o nosso cérebro percebe como se fosse a frequência principal do que está acontecendo. Só que por causa de vários fatores, incluindo, mas não só, o material que cada instrumento é feito, eventuais sujeirinhas que tem naquela corda, enfim, infinitos fatores, junto daquela frequência fundamental, em diferentes pontos daquele objeto, vão vibrar outras frequências mais imperceptíveis, chamadas harmônicos. E o que difere o timbre de diferentes instrumentos, ou diferentes fontes sonoras no geral, é que cada um deles, mesmo que toque uma mesma frequência fundamental, vai ter outras 1000 particularidades que vão gerar outros harmônicos. E isso resulta no famoso timbre, no famoso colorido de cada som. Não é por acaso que cada pessoa tem uma voz muito diferente. Porque embora a gente tenha ali, né, um mesmo aparelho vocal, cada um tem as suas características. Tem gente que é menor, tem gente que é maior, tem gente que se alimenta de um jeito, então as pregas vocais têm determinada característica ou outra, enfim. E com isso, cada fonte vai gerar uma combinação única de harmônicos. Pensando dessa forma, a gente poderia dizer até que o timbre, mais do que a cor do som, é como se fosse o tempero do som, né? O timbre, como a gente já falou agora há pouco, é algo muito sutil, muito difícil de se medir, de se quantificar, de se escrever. Tanto é que no nosso sistema musical tradicional, de origem europeia, enfim, etc., que vocês já sabem, o recurso que se tem para definir o timbre de alguma determinada peça é simplesmente uma indicação ali do lado daquela partitura, daquela pauta, que diz qual instrumento deve ser tocado para aquele trecho. Isso se isso for uma coisa que precise ser determinado instrumento, né? Porque às vezes tanto faz, mas às vezes você quer que aquilo seja tocado por um piano e não por uma voz. É diferente, afinal de contas. É isso, gente. Essas foram 4 das principais características que todo som possui. É lógico que existem diferentes maneiras de se interpretar o som, de se entender o fenômeno sonoro, e que podem, inclusive, abrir nossos ouvidos para outras características possíveis. Tem uma história que eu já ouvi falar algumas vezes, que eu não sei se é verdade, mas pelo menos serve de exemplo para ilustrar hoje, de que os esquimós, por viverem num ambiente completamente rodeado de gelo e de neve, portanto, onde tudo é branco, eles teriam diferentes categorias para se interpretar, para se referir àquele branco, diferentes tons de branco que a gente nem conhece. Então, da mesma forma, outras culturas que vivem a música de outro jeito, que hierarquizam os fenômenos sonoros de outro jeito, diferente do nosso, podem ter outras 1001 categorias e características do som para nos mostrar que a gente nem perceberia. Da mesma forma que a gente pode ter categorias que para outras pessoas passariam despercebidas. É tudo uma questão cultural. As qualidades que a gente viu hoje existem no fenômeno sonoro e fazem muita parte de como a gente, dentro desse sistema mais tradicional, que enfim é de origem europeia, mas faz parte aí do nosso cotidiano aqui no Brasil, de como a gente interpreta também o que acontece musicalmente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar aquele like para reforçar aqui a gente, e também, se você quiser que a gente fale sobre outro tema ligado à teoria musical, à música no geral, ou que a gente resolva uma questão de prova de vestibular de música, deixa pra gente nos comentários, que é sempre um prazer fazer vídeos atendendo a esses pedidos de vocês. Até lá, a gente se vê no próximo vídeo. Então, se você quiser falar pro seu vizinho para abaixar a música de um jeito mais rebuscado ou erudito, você bate na porta dele ou dela e fala assim: com licença, você poderia deixar o som mais pianíssimo, por favor?